Dirigi 4 horas para o Natal, minha irmã abriu a porta, riu e disse, este ano é só para a família. Virei sem dizer uma palavra. 10 minutos depois, o marido dela me mandou uma mensagem por engano, por que aquele perdedor apareceria aqui? Meu nome é Kylie. Tenho 33 anos, e todo ano, desde que fui velho o suficiente para dirigir, faço a mesma viagem de 4 horas no dia 24 de dezembro. Não importava o quanto a vida estivesse caótica, prazos de trabalho, términos, voos perdidos, o Natal era inegociável. Era o único momento em que eu conseguia me convencer de que talvez ainda fossemos uma família de verdade. Que a disfunção era só barulho, e que por baixo disso ainda havia calor, ainda havia amor. Mas no ano passado, essa ilusão se despedaçou como vidro sob os pés. Tudo começou como sempre começava, planejamento demais, sono de menos. Fiquei acordado até às 2 da manhã embrulhando os presentes que escolhi com cuidado para cada criança, tia, primo e, sim, até para minha irmã Laura. Eu sempre me esforçava ao máximo. Brinquedos que acendiam, vales presente em cartões feitos à mão. Coisas pequenas que eu lembrava de ouvir em julho. Coisas que nunca recebi de volta. Não que eu fizesse questão de contar. Eu não fazia isso por agradecimento. Fazia porque acreditava que, se eu continuasse aparecendo, continuasse tentando, alguém finalmente me enxergaria. A viagem foi longa e escorregadia, daquelas que te mantém alerta com as 2 mãos coladas no volante. Estacionei na casa da minha irmã às 15h42, ainda em tempo para o jantar. As luzes estavam acesas. A entrada, cheia de carros. Eu podia ouvir risadas pelas janelas fechadas. Por um segundo, sorri. Parecia alegria. Me convenci de que aquele aperto no peito era só ansiedade. Saí do carro, ajeitei a jaqueta e bati à porta. Laura atendeu. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Não era surpresa, nem alegria, mas deboche, escondido atrás de um riso que doeu mais do que qualquer insulto. Ah, você realmente veio, ela disse, inclinando a cabeça como se eu fosse um cachorro perdido que entrou no quintal errado. Pisquei. Claro que vim. Te mandei mensagem semana passada. Você disse este ano é só para a família, ela me interrompeu, sorrindo como se estivesse contando uma piada da qual eu era o alvo. Aí puxou a porta pela metade, inclinou-se um pouco e completou, tenta entender a dica, Kylie. E então a porta se fechou. Ah, sim. Sem Feliz Natal. Sem desculpa. Só eu, com os braços cheios de presentes, em uma varanda congelada, ouvindo os sons abafados da celebração atrás das paredes grossas. Eu não bati de novo. Não gritei, não chorei, não liguei para ninguém. Só fiquei ali por um segundo, o frio entrando nos ossos, e assenti para mim mesmo, como se finalmente tivesse ouvido algo que vinha sendo sussurrado há anos, mas agora era gritado. Então me virei, voltei para o carro, coloquei os presentes com cuidado no porta-malas e liguei o motor. Nem cheguei à rodovia antes do celular vibrar. Uma mensagem de Jason, marido da Laura. Por que aquele perdedor apareceu aqui? Fiquei olhando para a tela, paralisado. Você já teve um momento tão surreal que seu cérebro nem reage na hora? Achei que fosse engano, uma piada. Mas não, era claramente para outra pessoa. Provavelmente para a Laura. Provavelmente parte de uma longa sequência de piadas às minhas custas. E foi aí que o silêncio se quebrou. Não lá fora. Lá fora ainda havia o zumbido calmo dos pneus na neve. Mas dentro de mim, algo se partiu naquele momento, algo antigo, cansado, esticado por tempo demais. Minhas mãos não tremiam. Meu peito não ardia. Apenas sorri. Um sorriso pequeno, quieto. Porque Jason, o homem que já chorou comigo tomando cerveja quando perdeu o emprego, deve ter esquecido quem vinha pagando silenciosamente as contas da casa nos últimos 8 meses. Laura deve ter esquecido quem coassinou o financiamento que permitiu que eles refinanciassem a casa por uma taxa melhor. E os dois deviam achar que eu ia continuar fazendo isso para sempre, sem limites, sem respeito próprio. Eles estavam errados. Estacionei num posto de gasolina, tirei o laptop da mochila. Nem precisei pensar 2 vezes. Entrei em cada conta que eu gerenciava. Energia elétrica, gás, internet, até o Spotify Família que eu vinha pagando. Uma por uma, removi meus cartões, cancelei os débitos automáticos. Até o acesso ao Amazon Prime que eu ingenuamente havia compartilhado, eu tirei. Depois abri o painel do financiamento e iniciei o processo para me remover legalmente como consignatário. Não seria fácil, mas estava em movimento agora, uma maré que não teria volta. E então esperei. Quando estacionei no prédio do meu apartamento, o celular mostrava 14 chamadas perdidas. Ignorei todas. Tomei um banho longo, esquentei comida chinesa que sobrou e, pela primeira vez em anos, assisti a um filme na véspera de Natal sem precisar fingir rir das piadas dos outros ou forçar um sorriso com os dentes cerrados.
Me sentia vazio, mas também calmo, como se minha espinha tivesse voltado ao lugar sem que eu percebesse. Perto da meia-noite, as ligações começaram a aumentar. 31, 38, 44. Às 2 da manhã já eram mais de 50. Às 3h17, uma mensagem apareceu, dessa vez da Laura. Apenas 3 palavras. Precisamos conversar. Mas eu não abri. Ainda não. Porque, pela primeira vez, eu não estava correndo para consertar o que eles quebraram. Eu não estava me jogando para proteger as mesmas pessoas que tornaram tradição me humilhar e me isolar com o rótulo de família. Em vez disso, sentei na beira da cama com o celular na mão, pensando em cada momento silencioso ao longo dos anos em que deixei passar, em que tratei uma alfinetada como piada, em que me culpei por ser sensível demais depois de ouvir sussurros de que eu não era bem-sucedido o suficiente, não era masculino o suficiente, não era necessário. Acontece que nisso eles estavam certos e eu não era necessário. E agora eu ia mostrar o quanto tinham me dado como garantido. Mas o melhor de tudo? Eles não faziam ideia de até onde ia o meu apoio, nem de quanto mais eu ainda controlava. Então abri a mensagem dela. Precisamos conversar. Sem desculpas, sem explicação, apenas uma exigência. Como se eu devesse a ela meu tempo, minha atenção, meu acesso. Eu não respondi. Não por rancor, mas porque, sinceramente, eu não sabia o que dizer. Sem gritar. Eu precisava de espaço. Distância. Mas mesmo quando larguei o celular e tentei fechar os olhos, mais mensagens chegaram. Uma da minha mãe, uma do meu pai, até uma vaga do meu primo Dylan, que só manda mensagem em aniversário ou em fotos de grupo. Todos giravam em torno do mesmo tom. Preocupação vaga, pânico leve, e nenhum traço de responsabilidade. Oi, querido, a Laura disse que você foi embora cedo. Está tudo bem? Pode me ligar quando tiver um tempinho? Não sei o que está acontecendo, mas acho que o celular do Jason foi hackeado. Kylie, liga pra ela. É Natal. Nunca foi sobre mim, nunca sobre o que eu sentia. Era sempre sobre contornar a situação, salvar as aparências, fingir que estava tudo bem. Esse era meu papel desde os 16. O pacificador, o que conserta tudo. Aquele que entendia por que todos podiam ser cruéis. Às 6h41 da manhã, chegou o primeiro recado verdadeiro. Era o Jason. Kylie Mann. Olha, aquela mensagem não era pra você. Foi uma piada, tá? Só entre mim e a Laura, você sabe que a gente te ama. Pô. E eu não sei o que aconteceu com as contas, mas a companhia de gás disse que o débito automático não passou e a mãe da Laura tá aqui e as crianças estão com frio, cara. Só. Pode me ligar? Eu não liguei. Fiquei ali e ouvi de novo. Você sabe que a gente te ama. Isso é o que dizem quando amam os benefícios, não a pessoa. Ainda assim, eu não me sentia vitorioso. Ainda não. Não era satisfatório. Não de verdade. Era como estar parado à beira de alguma coisa. Não de um penhasco, mas de uma escolha. Eu podia voltar para o ciclo, fazer média, aceitar as meias desculpas e as mentiras diluídas, ou podia queimar o roteiro e finalmente parar de fingir. Escolhi a segunda opção. Respirei fundo, passei um café e abri uma planilha. Era hora de documentar exatamente o quanto eu havia contribuído. Não por mesquinharia, mas por clareza. Eu precisava ver tudo ali, diante de mim. A coassinatura da hipoteca, as contas, os mantimentos, os cartões de presente do Uber Eats só para ajudar essa semana, a visita de emergência ao veterinário que eu banquei quando o cachorro deles ficou doente. O material escolar que comprei para o filho mais velho, o sinal que paguei do acampamento de verão e nunca recebi um obrigado. Quando terminei, o total passava de $18.000. Nos últimos 24 meses, 18 mil pagos silenciosamente, justificados em silêncio. Um sangramento lento que eu nem tinha percebido, porque sempre vinha com um só você entende ou um a gente paga quando o bônus do Jason sair. Ou um é só essa vez, prometo. Foi aí que a raiva real chegou. Não aquela raiva quente e explosiva. A fria, clara. Aquela que transforma pensamentos em decisões. Às 8h12 da manhã, finalmente respondi a Laura. 3 palavras, e esquece meu número. Sem fúria, sem discurso, só o fim da linha. Ela respondeu na hora. Espera, o quê? Kylie, não exagera. Foi um mal-entendido. Você conhece o jeito do Jason. Um segundo depois, você não pode estar falando sério. É Natal. Quase ri. Essa era a questão. Eu não estava mais com raiva. Eu estava decidido. Não respondi. Em vez disso, liguei para a administradora do empréstimo. Expliquei a situação, pedi o formulário para a retirada de coassinante. A mulher na linha foi gentil,
prestativa, até empática. Ela me explicou que, assim que eu apresentasse comprovantes de que eles tinham renda estável e vinham pagando as parcelas por um certo período, eu poderia iniciar o pedido para remover meu nome. Seria um processo, mas era possível. E estava acontecendo. Às 10h30 da manhã, eu já tinha revogado todos os acessos, serviços de streaming, e-mails de backup, contas conjuntas, até o DoorDash que eu, ingenuamente, deixei conectado nos aparelhos deles. Depois entrei no meu e-mail e encaminhei para eles uma planilha. Sem recado, sem explicação, só números puros. Cada dólar, cada data, cada comprovante. Nomeei o documento como dependência financeira para seus registros. E então eu os bloqueei. Todos. Telefone, e-mail, redes sociais, até minha mãe e meu pai, que eu sabia que, eventualmente, ficariam do lado da Laura, como sempre faziam quando as coisas saíam do controle. Eu precisava de paz. Precisava de distância. E, mais do que tudo, precisava parar de ser o capacho emocional e financeiro da família. Mas não parei por aí. Porque o que eles ainda não sabiam, o que nenhum deles lembrava, era que a casa onde moravam, aquela que o Jason adorava dizer que refinanciou com sucesso, não estava no nome dele. Também não estava no nome da Laura. E estava no meu. Eu tinha, discretamente, comprado o restante da hipoteca antiga dos nossos pais 3 anos atrás, depois que meu pai perdeu a aposentadoria e entrou em pânico. Mantive a escritura sob um fundo fiduciário por questões fiscais, e sejamos honestos, para evitar que tudo desmoronasse. Mas Jason e Laura nunca se preocuparam em ler as letras miúdas quando assinaram os papéis. Tudo o que sabiam era que a parcela mensal ficou menor, a casa não foi a leilão, e o tio Kyle era muito prestativo. Agora eu tinha terminado de ser prestativo, e estava pronto para lembrá-los exatamente sob qual teto eles estavam morando. Mas antes, eu ia esperar tempo suficiente para que as consequências se instalassem, para que as ligações passassem de agitadas para desesperadas. Esperei, não por crueldade, mas porque eu os conhecia. Eu conhecia os padrões, os ciclos, a forma como transformavam caos em pena e pena em vantagem. Sabia que, se eu agisse rápido demais, eles fariam parecer que eu era rancoroso ou vingativo. Mas se eu desse tempo, só o suficiente para o calor virar desespero, para os pagamentos não feitos se acumularem, para as fofocas da família irem de confusas a preocupadas, a verdade apareceria. E quando aparecesse, ninguém poderia dizer que eu agi por impulso. Iriam ver a situação como realmente era. Consequência. No dia 27 de dezembro, caiu a primeira ficha. Eu estava no sofá, ainda de folga, pela metade de um documentário que mal prestava atenção, quando chegou uma mensagem. Uma amiga do ensino médio, Ashley, postou nos stories uma gravação de tela de uma live da minha irmã no Facebook. Aumentei o volume. Tivemos um Natal tão difícil, dizia Laura, sentada no sofá, chorando de mentira de um jeito que só quem ensaia no espelho consegue. As crianças não entendem por que a internet caiu. O Jason está há 2 horas tentando falar com a companhia de energia. É só que, é muita coisa, sabe? E família deveria estar presente nos momentos difíceis, mas nem todo mundo tem isso, dizia ela nos comentários. Corações, orações, solidariedade. Tomei um gole do meu café. Ela não mencionou meu nome uma vez sequer. Não admitiu o que disseram ou fizeram. Era puro teatro, só aparência, nenhuma responsabilidade. E estava funcionando. As pessoas estavam oferecendo cartões presente, transferências por aplicativo. Alguém até perguntou pela lista de desejos do Amazon. Eu não disse nada, mas salvei o vídeo. Em 29 de dezembro, Jason me ligou de um número desconhecido. Não atendi. 5 minutos depois, deixou uma mensagem de voz. Kyle, escuta. Eu não sei o que você está fazendo ou o que acha que está provando, mas isso está saindo do controle. O pessoal da hipoteca ligou. Disseram que não podem falar comigo diretamente. Que você ainda é o proprietário. Achei que tínhamos resolvido tudo isso 3 anos atrás, cara. Você disse que estava feito. Pausa. Você não pode simplesmente nos ignorar. Você está deixando suas sobrinhas no escuro no meio do inverno. Seja adulto e me liga de volta. A sensação de direito escorria da voz dele. Foi quando percebi que eles não só presumiam que eu nunca puxaria o fio. Eles realmente acreditavam que tinham direito ao meu silêncio, ao meu dinheiro e ao meu nome. Que, depois de tudo, eu era o errado por não querer mais bancar a vida deles. Naquela noite, entrei no portal do fundo imobiliário e revisei a cláusula de contrato de locação que eu mesmo tinha redigido, mas nunca usei. Uma cláusula que permitia a transferência ou remoção de inquilinos com 30 dias de aviso em caso de quebra de acordo verbal ou abuso de ocupação. Eu havia documentado tudo. Os e-mails, os acordos, até a mensagem da Laura pedindo para eu não contar aos outros que estava ajudando com as contas porque não queria que pensassem que o Jason não podia sustentar a família.
Eu tinha os recibos, literais e emocionais, mas ainda não tinha puxado a última alavanca. Eu não queria destruí-los. Não estava interessado em vingança só por vingança. Eu só queria tirá-los da minha vida de forma limpa, clara, sem espaço para volta. Esse momento chegou no dia 2 de janeiro. Eu estava almoçando quando bateram à porta do meu apartamento. Abri, surpreso. Era minha mãe. Ela parecia exausta. Olhos inchados, bochechas vermelhas. Segurava uma sacola de papel cheia de algo. Eu presumi culpa. Posso entrar? Não respondi de imediato. Depois me afastei. Ela se sentou devagar, como quem vai fazer um discurso que não ensaiou. Eu fiquei de pé. Eu não sabia, ela começou. Eu não sabia que eles estavam te tratando assim. Eu não sabia que você estava pagando tudo aquilo. Eu não disse nada. Eles disseram que você exagerou, que só ficou magoado e estava se vingando. Levantei uma sobrancelha. E você acreditou neles? Ela abaixou o olhar. Primeiro sim. Houve um longo silêncio. Então ela acrescentou, em seu pai e eu conversamos. Sentimos muito, de verdade. E entendemos se você precisar de espaço. Eu queria acreditar nela. De verdade. Mas então ela tirou da sacola um pequeno maço de envelopes. Cartas, desenhos das crianças, um cartão feito à mão pela Laura, escrito com caneta de glitter como se ainda fosse 2005. Sentimos sua falta. Por favor, volte. Eles estão sofrendo, Kylie. Suspirei. Tenho certeza que estão. Mas não estavam sofrendo quando riram na minha cara. Não estavam sofrendo quando Jason me chamou de perdedor. Ela se encolheu. Você criou ela, mãe. Mas eu terminei de criar todos eles. Ela não tentou discutir. Apenas assentiu devagar e se levantou. Ao sair, parou na porta. Você sabe que eles vão perder a casa. Assenti. Talvez seja isso que eles precisem para crescer. E então ela se foi. Naquela noite, comecei a papelada do despejo, não num acesso de vingança, não com alegria ou rancor, apenas com a mão calma de quem carregou a família nas costas por tempo demais. Dei os 30 dias completos, protocolei tudo legalmente e ainda dispensei qualquer pagamento atrasado. Não estava tentando deixá-los sem teto. Só livres. E talvez me libertar também. Mas na manhã seguinte à notificação, tudo mudou. Foi quando Jason apareceu na minha porta, com os olhos vermelhos, em silêncio. E ele não estava sozinho. Jason estava ali como um homem que finalmente percebeu que a casa estava pegando fogo e que ele segurava o fósforo o tempo todo. Atrás dele, a poucos passos, estava Laura. Sem maquiagem, sem sorriso falso, sem cartão brilhante de desculpas. Só silêncio. Braços cruzados, mandíbula cerrada como se estivesse segurando cada palavra. Ela queria gritar, mas sabia que não devia. Por um momento, ninguém disse nada. Então Jason soltou o ar devagar. Não viemos aqui para brigar, ele disse. Juro. Levantei uma sobrancelha, mas não saí da porta. Ele olhou por cima do ombro para Laura, que desviou o olhar, depois voltou para mim. A gente precisa conversar. Me afastei sem dizer nada, mais por curiosidade do que por gentileza. Eles entraram como convidados no próprio velório. Passos lentos e pesados, olhos vasculhando meu apartamento como se não acreditassem que eu vivia num espaço que não girava em torno deles. Deixei o silêncio se estender. Queria que eles sentissem tudo. O peso das escolhas deles, as consequências finalmente alcançando. Recebemos a notificação, Jason disse enfim, sentando-se na ponta do meu sofá como se ele pudesse desaparecer debaixo dele. E a gente não fazia ideia do quanto estragamos tudo. Assenti uma vez, só o suficiente para dizer, continue. Ele parou, depois tentou de novo. Achei que você sempre estaria lá. Acho que levei isso como garantido. Você não achou, eu disse. Você sabia. E contou com isso. Laura finalmente levantou o olhar. A voz dela saiu tensa. A gente nunca quis te afastar. Inclinei a cabeça. Engraçado ouvir isso da pessoa que literalmente fechou a porta na minha cara. Ela se encolheu. Achei que você fosse rir. Como sempre faz. Você é o forte, Kylie. Quase ri disso. Forte? Não. Eu só estava cansado. Cansado de engolir, de ser o mais maduro, de ser o fantasma da família, só visível quando alguém precisava de dinheiro, carona ou resgate. Jason se inclinou para a frente. Olha, cara, eu errei naquela mensagem. Foi cruel e eu não posso apagar isso. Mas eu preciso que você saiba.
Preciso dizer em voz alta. Me desculpa. Ele me olhou nos olhos. Pela primeira vez ele não estava tentando encantar, brincar ou manipular. Ele parecia destruído, e não porque se importava comigo, mas porque a estrutura da vida dele, aquela que ele achava que eu sustentaria para sempre, finalmente tinha desmoronado. Laura tirou da bolsa um envelope amassado, com minha caligrafia, o mesmo que eu tinha enviado com a planilha. A agente olhou tudo. Eu não fazia ideia de quanto você tinha feito. Nem lembro da metade desses pagamentos. E eu não queria lembrar, porque era mais fácil acreditar que você estava bem. Eu não respondi. Não havia muito o que dizer. Eles sabiam. No fundo, sempre souberam, mas preferiram a conveniência à consciência por anos. Conversamos com as crianças, disse Laura, com a voz tremendo levemente. Dissemos que talvez precisemos nos mudar. Talvez para a casa dos meus pais. Jason está pegando turnos extras. Eu me inscrevi para um segundo emprego e pedi. E a gente vai dar um jeito, disse ela. Jason assentiu. Você fez certo em cortar. A gente não te valorizava. A gente te usava. E não viemos aqui para pedir que desfaça nada. Só queríamos dizer isso. Eles se levantaram. Eu os observei indo até a porta e, pouco antes de saírem, Laura se virou. Espero que você encontre paz, Kylie. Você merece. E então eles se foram. Fiquei sozinho no meu apartamento, deixando as palavras deles assentarem, deixando a tensão sair dos meus ombros, um suspiro de cada vez. Foi um encerramento que eu não esperava. Não foi súplica nem negação, mas aceitação silenciosa. Talvez eles realmente fossem mudar. Talvez não. Mas, pela primeira vez, isso não importava, porque o futuro deles não era mais um fardo meu. Os 30 dias seguintes passaram sem incidentes. Sem escândalos, sem ameaças jurídicas, sem emergências de última hora para adiar o inevitável. Jason me mandou um e-mail uma vez para confirmar a data da mudança, e eu respondi com a confirmação formal. Só isso. No dia 31 de janeiro, recebi a confirmação final da administradora e a casa havia sido desocupada. Chaves devolvidas, contas totalmente transferidas do meu nome. Fiquei olhando aquele e-mail por um bom tempo. Parecia surreal. 3 anos de sacrifícios silenciosos. $18.000. Inúmeros jantares suportados, aniversários ignorados, elogios envenenados e humilhações caladas. E agora, acabou. Não contei para ninguém. Não postei nada. Não fiz festa. Apenas fechei o notebook, me servi de uma bebida e deixei o silêncio me envolver. Naquele fim de semana, fiz uma pequena viagem até a costa. Sozinho. Sem planos, sem culpa. Caminhei pela areia, deixei o vento entorpecer meu rosto e me sentei nas falésias com um caderno que eu não tocava havia anos. Escrevi: a gente pode parar de tentar merecer o amor que deveria ter sido dado de graça. Essa frase me acertou mais do que eu esperava. 3 meses depois, recebi um cartão pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma foto das minhas sobrinhas segurando um cartaz. Obrigado, tio Kylie. Sentimos sua falta. Havia um bilhete com a letra da Laura. Abaixo estava escrito: estamos bem. Não perfeitos, mas bem. Obrigada por nos forçar a crescer. Com amor sempre, mesmo que de longe. Eu não chorei, mas sorri. Às vezes, encerramento não vem de um confronto. Às vezes, vem de simplesmente ir embora e saber que você não precisa mais carregar aquele peso. Guardei o cartão numa gaveta e voltei à minha vida. Minha nova vida, com limites claros, onde meu valor não estava atrelado à minha carteira nem à minha disposição de aguentar tudo. E eu nunca mais dirigi 4 horas para o Natal naquele ano. Fiquei em casa, e estava exatamente onde precisava estar.